Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Ítalo e hoje eu venho aqui no canal para trazer um pouco de programação orientada a objeto. O conteúdo do vídeo hoje será sobre herança, onde eu explicarei como funciona e para que serve, essa função dentro do nosso código. Para isso eu elaborei, uma ilustração onde eu explicarei de forma simples, de fácil entendimento, o nosso código ali dentro do Eclipse. Bom, indo direto ao ponto, eu irei explicar, de uma maneira mais interativa para vocês, fazendo uma alusão, como a herança, ela funcionará através dessa imagem. Imagina comigo que você tem um carro, e esse carro ele contém todas as características básicas que um carro deveria ter, seja nome, marca, ano e até, uma função específica de aceleração. Agora pense em modelos de carro. A gente tem modelos que são mais velozes, que tem uma aceleração mais rápida, como uma Ferrari, até modelos mais populares, com uma aceleração mais fraca, como por exemplo o tal do Uno, o famoso Uno de escada. Concorda comigo que ambos são diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm características em comum que um carro deveria ter? Um acelera mais, o outro nem tanto, mas ambos continuam sendo carros. E é aí que entra a herança. A Ferrari e o Uno, elas vão herdar características e comportamentos básicos de um carro, mas cada um vai fazer isso do seu jeito. Com isso, trazendo aqui para a representação hierárquica, a gente tem que o carro, ele seria então, a classe pai, que é a classe que vai herdar então características genéricas, que haverão em todo carro, como por exemplo, igual eu falei, nome, marca e o ano, e até a função de acelerar. E abaixo estão classes filhas, como por exemplo Ferrari e Uno, que são classes que vão conter, essas características que todo carro deverão ter, mais características específicas de cada uma, específicas de cada classe, como por exemplo a Ferrari é a aceleração mais rápida, o Uno é a aceleração mais devagar e vice-versa. Isso que constitui uma hierarquia. Agora eu vou passar para o código para exemplificar isso melhor na prática. Partindo aqui para dentro do Eclipse, irei explicar na prática como o nosso código ele está funcionando, como a herança ela está atuando aqui dentro do código. Para isso, eu criei um código simples que será composto por quatro classes, sendo três delas, carro, Ferrari e Uno, classes estruturais que têm a função de moldar o nosso objeto. E a classe main seria a classe responsável, por executar o nosso código na tela do usuário. É nessa classe que a gente instancia os objetos, passa os valores, que serão armazenados dentro de cada objeto e que a gente consegue, acessar os métodos de cada objeto ali, em específico, para que ele exiba, o seu conteúdo. Seguindo a nossa linha de raciocínio, eu irei começar explicando as classes estruturais que compõem o nosso código. Iniciando aqui, na hierarquia da herança pela classe carro, que é a classe responsável por armazenar todas as características genéricas que um carro deverá ter, como por exemplo marca, ano, velocidade. Essa classe carro é a nossa superclasse, a classe pai, que fica no topo da hierarquia e que, suas características serão herdadas pelas demais classes filhas. Bom, essa classe, igual eu falei, ela é composta por esses seguintes atributos genéricos, marca, ano, velocidade. Logo abaixo, a gente tem, o construtor da classe carro, que ele é responsável por inicializar os valores do nosso objeto. E aqui abaixo a gente tem, um método específico dessa classe que tem a função, de acelerar. E toda vez que esse método ele for instanciado, ele exibirá essa mensagenzinha aqui, que exibirá, que o carro acelerou e mostrará a velocidade que esse carro está, em quilômetros por hora. Tendo em vista que a nossa classe carro é na hierarquia da herança, ela é a classe pai, a superclasse que fica no topo dessa hierarquia, a gente prossegue, para as demais classes, como por exemplo a classe Ferrari e a classe Uno.
que são consideradas as nossas classes filhas e que herdarão as características que há dentro da classe pai. E como elas herdaram essas características? É através de um comando chamado extends. Esse comando que faz com que a classe Ferrari que estenda todo o conteúdo que há dentro da classe carro. E quando eu digo todo o conteúdo, é todo mesmo, tanto atributos quanto métodos. E ao instanciar, né, o construtor, né, da classe Ferrari, a gente consegue, né, por estar estendendo da classe pai, a gente consegue ter acesso, né, aos atributos ali, né, da classe pai, né, reutilizando ele nessa classe, como por exemplo aqui os atributos marca, ano e velocidade. Além disso, a gente também consegue, né, estar reutilizando os métodos da classe pai, como por exemplo o método acelerar, que era um método específico da classe da superclasse, e através de polimorfismo, né, utilizando esse override, como vocês puderam ver, né, na aula anterior, a gente consegue, né, estar reutilizando o mesmo método e alterando, né, o conteúdo, né, desse método, o que será, né, só alterado aqui dentro da classe filho, possibilitando então, através do polimorfismo, alterar o conteúdo que será exibido pelo método acelerar aqui dentro da classe filha. Partindo, né, para a classe Uno, aqui acontecerá a mesma coisa. A gente fará com que a classe Uno estenda o conteúdo da classe carro e com isso, né, ao a gente instanciar o nosso construtor, a gente consegue reutilizar todos os atributos da classe pai, marca, ano, velocidade, assim como, né, o método que era exclusivo da classe pai. A gente consegue, né, instanciar ele aqui na classe filha e através do polimorfismo alterar o seu conteúdo aqui dentro que será exibido, né, ao chamar o objeto uno. Essas são então nossas três classes estruturais que têm a função de moldar os nossos objetos. Agora, partindo aqui para a classe main, que é a nossa classe principal, que tem a função de rodar o nosso código, eu fiz ela bem simples, de maneira que seja fácil de entender. Logo aqui no início, eu instanciei os nossos objetos, criei um objeto carro, Ferrari e Uno, eu já pré-setei os valores que serão passados para os seus respectivos construtores. Coloquei aqui Corsa 2018, que é o ano do carro, e 20, que é a velocidade que esse carro ele está atingindo naquele momento. Aqui, o objeto carro, ele é um carro genérico qualquer. Logo abaixo, eu instanciei os objetos Ferrari e Uno. E aqui eu passei valores vazios para esses objetos só para preencher os seus respectivos atributos. Porque independente, ao chamar, né, o método acelerar de Ferrari ou o método acelerar de Uno, eles mostrarão, né, a marca já, né, daquele veículo. Mostrando então assim, ao chamar o método acelerar de Ferrari, né, que a Ferrari acelerou a tantos quilômetros por hora, e ao chamar, né, o do Uno, que o Uno acelerou a tantos quilômetros por hora. Aqui eu criei um textozinho só para acompanhar o método que eu estou instanciando daquele objeto. E aqui eu fiz a mesma coisa, né, com cada um. O método acelerar de Ferrari, de Uno e aqui, né, o método acelerar, né, do carro, que seria um carro genérico. Eu passei aqui o nome genérico de um Corsa. Bom, e ao rodar esse código, ele exibirá, né, essa telinha aqui para mim, onde falará que o Corsa acelerou e a velocidade, né, de 20 km por hora. Ferrari acelerou rapidamente a sua velocidade. E a mesma coisa aqui com o Uno. Você pode ver que todos os valores que eu passei aqui para o meu construtor, eles foram exibidos. Logo, quer dizer que o nosso código ele rodou perfeitamente. Tudo que tinha que acontecer aconteceu. Então é isso, galera. Isso é herança. É para isso que ela serve, para evitar que nosso código ele possua redundâncias e que sempre a gente fique escrevendo as mesmas coisas, o que tornaria o código mais robusto e até lento. Ela serve para que a gente consiga reaproveitar diversos scripts ali em outras áreas dos nossos códigos, trazendo leveza para a nossa aplicação. Bom, a nossa aula vai se encerrando. Espero que a minha didática ela tenha sido mais clara e interativa possível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários ou mandar nas nossas redes sociais. Bom, daqui me despeço. Um abraço e até a próxima aula.